Então, continuando. Os governos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul foram divididos por áreas de influência, certo? Coreia do Norte sob influência da União Soviética, Coreia do Sul sob influência dos Estados Unidos. Muito bem. O início do conflito, como eu falei para vocês, ele é 1950, é 25 de 6 de 1950. Por que esse conflito acontece? Havia um interesse e havia um discurso de unificação das Coreias. Então, a partir da perspectiva do governo da Coreia do Sul, teria uma perspectiva capitalista. Se ela fosse unificada a partir da perspectiva da Coreia do Norte, seria socialista. Né? E o que aconteceu? Como é que esse conflito eclode efetivamente? Porque dia 25 de 6 de 1950, as tropas do Norte elas vão cruzar o paralelo 38, então é uma divisão. O paralelo 38 divide Coreia do Norte e Coreia do Sul. E a galera do Norte, nessa perspectiva de unificação ou de domínio de território, ela atravessa lá o paralelo, certo? Ela vai cruzar esse paralelo. Então, vai ser a primeira aí, como se fosse uma primeira fase desse conflito em que essas tropas vão ser superiores. As tropas da Coreia do Norte vão ser superiores às tropas aí da Coreia do Sul. É claro que o que vai acontecer? Vai ter a entrada dos Estados Unidos. Daí vai haver um equilíbrio dessas tropas, vai haver uma recuperação muito grande com a entrada dos Estados Unidos a essas tropas da Coreia do Sul, tá? E eles vão recuperar e vão encurralar a galera do Norte. Então, primeiro a galera do Norte atravessa o paralelo 38 e está à frente, tem o predomínio. Os Estados Unidos entram, certo? Apoiando a Coreia do Sul. Ele entrando no conflito, os Estados Unidos há um equilíbrio e uma superioridade dessa força, ou seja, eles vão encurralar a galera lá do Norte. A China vai entrar na guerra também, certo? Isso tudo em 1950, isso tudo no primeiro ano, tá? Então, em 1950, tem o primeiro, tá? A Coreia do Norte ultrapassando o paralelo 38, chegando na Coreia do Sul. Aí tem a entrada ganhando, né, estando à frente, a entrada dos Estados Unidos, e aí a galera do Sul encurrala a galera do Norte. Aí tem a entrada da China, né, além do apoio da União Soviética, a entrada da China também em outubro de 1950. Tá? Havia um temor muito grande dos chineses, né, porque a Coreia é muito próxima da China. Então, qual era o temor que havia? É que os Estados Unidos ganhassem esse conflito e a Coreia do Norte se estabelecesse como capitalista. E ela está muito próxima à China. Então, para a China não era interessante nem um pouco a Coreia se tornar capitalista. Por isso que ela vai entrar no conflito equilibrando as forças. Certo? Então, a China ela vai defender a expansão do comunismo. É diferente da União Soviética, né? Porque a ideia da União Soviética, a ideia de Stalin, era que o comunismo desse certo efetivamente na União Soviética, para depois se espalhar pelo mundo. Já na China, Mao Tse-tung queria que o comunismo proliferasse. Era essa a ideia de Mao Tse-tung. Então, havia um pensamento assim, um pouquinho diferente, Mao de Stalin nessa perspectiva. Então, a terceira fase da guerra, que é 1951, 1952 e 1953, com a entrada da China, há um equilíbrio de forças muito grandes. Então, em 1950, Coreia do Norte invade, vamos dizer, atravessa, ultrapassa o paralelo 38 e ganha, tá? Está à frente. Entra os Estados Unidos, encurrala a galera do Norte. Entra a China, equilibra-se as forças, certo? Então, aí há um equilíbrio de forças. Em 1953, em virtude desse equilíbrio de forças, eles assinam um armistício, que vigora até hoje. Então, em julho de 1953, assina-se um armistício, dando uma trégua nesse conflito, mas
é uma área extremamente militarizada, é a área mais militarizada que a gente tem, né, em divisão de territórios, né? Aquela relação ali, às vezes, de ameaça, daqueles discursos ainda acontece, certo? Então, não houve até hoje um acordo, efetivamente um acordo de paz, e sim somente um armistício, certo? Então, já caiu em várias provas de vestibular isso, tá? E vários erros aconteceram porque as pessoas, muitos alunos, erram falando de acordo de paz que nunca aconteceu, tá? Nós tem-se até hoje, desde 1953, uma trégua, ou seja, um armistício entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Beleza? Tranquilo? Bem de boa, na verdade, esse conflito, né? E aí a gente tem a Guerra do Vietnã, tá? 1959 a 1975. É um período muito maior, tá, de conflito. A Guerra das Coreias, 1950 a 1953. 3 anos. Aqui nós estamos falando de 59, tá? A 75, né? 16 anos de conflito. Quem é que já assistiu aqui Forrest Gump? Já assistiram? Eu já assisti. Então, é uma produção cinematográfica muito bonita, né? Tem um enredo e uma história muito, muito legal. Ontem eu até reassisti, assim, porque fazia muito tempo que eu assisti, mas fazia anos que eu não tinha mais visto o filme. E como o filme se passa na década de 60 e 70, onde Forrest Gump passa por esses conflitos, né? Eu reassisti. Então, é bem interessante porque ele vai para a Guerra do Vietnã. Ele é alistado e vai para a Guerra do Vietnã. E daí aparece, e é bem legal, de maneira tranquila, não tem um cunho histórico, né? Mas a história se passa aí como pano de fundo. E aí eu acho que o filme traz umas coisas bem legais quando falamos de Guerra do Vietnã, porque no Vietnã chovia por meses. Então, era uma região tipo lamacenta mesmo. E por que os Estados Unidos não foi vitorioso nesse conflito, né? Porque ele não conhecia o território. Ele não conhecia o território em que em que mandou o seu exército para lá. Eles não conheciam esse território. Chovia demasiadamente, era lamacenta, a vegetação era muito diferente, tá? Por isso que os Estados Unidos, por exemplo, vai fazer ataques com arma química, com napalm, vai queimar tudo, as florestas, para tentar encontrar os Vietcongs, porque eles não conseguem, né? Por conta do território que é muito diferente. O exército estadunidense não foi treinado com técnicas de guerrilha, e ali os Vietcongs utilizaram com o exército estadunidense táticas e técnicas de guerrilha. Eles não conheciam o território. Então, quem tiver a oportunidade, assista o filme. Eu quero lembrar vocês também que quando vocês fazem qualquer produção textual, não só no Enem, vestibular, concurso público, né? É muito importante fundamentar o texto de vocês. E essa fundamentação teórica, metodológica, ela perpassa por conseguir citar no texto um autor, um pensamento, né? Mas também produção cinematográfica, séries, né? Ou seja, tem essa possibilidade também. Enriquece o texto de vocês, tá? E o Forrest Gump é uma grande produção cinematográfica no quesito de trazer no seu enredo, além da questão ali, que ele é muito ingênuo aí, né? Tem toda a história dele, mas tem a questão histórica por detrás também, que é a sociedade ali de 1960 e 1970, né? A protagonista ali do filme, a Jimmy também vive lá o movimento hippie, tá? O movimento hippie ali, drogas, sexo, rock and roll, estava perpassando os Estados Unidos, passa no filme também esse contexto.
Então, é um filme bem interessante para assistir, para trazer algumas discussões, certo? Que são importantes, que vocês podem estar utilizando nos textos, nas produções de vocês. Muito bem. Quando a gente fala de Guerra do Vietnã, tem que ir um pouquinho... A Guerra do Vietnã, como eu falei para vocês, de 1959 a 75. Mas, para falar da Guerra do Vietnã, a gente tem que voltar um pouquinho, fazer aí um retrocesso, para poder entender que havia uma luta nessa região de independência, porque o Vietnã fazia parte da Indochina, tá? Vietnã, Camboja e Laos eram 3 países, ó, prestem atenção, que faziam parte da Indochina, tá? Então, de 1946 até 1954, houve um movimento ali da Indochina de independência desses países. Essa guerra, esse conflito da Indochina fez com que houvesse a independência do Vietnã. Em 1954, então, com a independência do Vietnã, houve uma conferência, que é a Conferência de Genebra. Nessa conferência, o Vietnã também foi dividido, né? Vietnã do Norte, tá? E Vietnã do Sul. Vietnã do Norte, quem ficou no poder, Ho Chi Minh, tá? Socialista, União Soviética. Vietnã do Sul, né? O Dien Dinh, tá? Estados Unidos. Todos os dois eram ditatoriais. Todos os dois violavam direitos humanos. A mesma coisa que aconteceu na Coreia, tá, gente? Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Ambos eram, quem estava no poder, ambos eram capitalistas. Ambos eram ditatoriais. Ambos eram autoritários. Aqui é a mesma coisa. Ambos são ditatoriais. Ambos violam os direitos humanos, tanto no Sul quanto no Norte. No Sul vai ter uma característica assim interessante, que é o seguinte: uma promessa dos Estados Unidos de enviar dinheiro para ajudar na reconstrução aí do Vietnã do Sul, para ajudar o Vietnã do Sul. E esse dinheiro é totalmente desviado, ele não chega na população. O governo do Vietnã do Sul é altamente corrupto. Vocês lembram de alguma coisa, de algum lugar assim que tem corrupção e desvio de dinheiro? Qualquer situação é mera coincidência. Então, o dinheiro não chega à população. E os Vietcong, que são a liderança contra, né, que vão lutar contra os Estados Unidos, por exemplo, eles vêm lá da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, os Vietcongs. Mas vai ter uma galera do Sul que também está revoltada e que também vai se tornar guerrilheiro, porque os Vietcongs são os guerrilheiros. É quem vai lutar contra os Estados Unidos. Mas no Sul tem uma galera revoltada também, que vai estar a favor dos Vietcongs, ou vai se tornar Vietcongs. Por quê? Porque a promessa dos Estados Unidos não é cumprida. O governo é altamente corrupto, e aí o dinheiro não chega, a galera passa fome, existem problemas gigantescos no Vietnã do Sul também, de falta de estrutura, tá? Então, os Vietcongs que se articulam lá do norte e vêm para o sul para lutar, né, vão ganhar simpatia da galera, certo? Eles vão ganhar essa simpatia e aí vão ter Vietcongs no sul também, ou seja, que vão lutar aí contra os Estados Unidos. Então, no Vietnã do Norte, começa essa rebelião. Existe uma frente da Libertação Nacional, tá? Que vai organizar esses guerrilheiros, que são os Vietcongs, e vão vir para o Sul, e que vão ter a simpatia da galera do Sul. E vai ter a galera do Sul que também vai se tornar guerrilheira, ou seja, que também vai se tornar Vietcongs. Eu quero que vocês entendam que essa frente de Libertação Nacional começa no Vietnã do Norte. Gente, o Vietnã, quando for unificado, ele vai ser unificado de forma o quê? Socialista. É uma perda para os Estados Unidos a guerra do Vietnã. Eles não aceitam isso, essa situação, mas eles perderam, tá? Dentro dos Estados Unidos havia um movimento muito grande a partir do movimento hippie contra a guerra do Vietnã,
Tá? O Woodstock, movimento cultural, né, que aconteceu nos Estados Unidos, de uma proporção muito grande, eles fizeram tinham todo um discurso contra a Guerra do Vietnã. Não se via objetivos nessa Guerra do Vietnã. Tá? Morreram mais de 50 mil estadunidenses. Em média, eles tinham 19 anos. A média de idade de quem ia para a Guerra do Vietnã, dos jovens que iam para a Guerra do Vietnã, eram de 19 anos. Então, havia um confronto de ideias muito forte dentro dos Estados Unidos. A galera mais tradicional, os pais, que queriam que os filhos lutassem na Guerra do Vietnã, porque tem a questão de lutar pelo meu país, né? Tem essa questão nacionalista, que nos Estados Unidos é muito forte, mas a juventude, de maneira geral, não queria ir para a Guerra do Vietnã. Eles estavam desertando, eles não queriam ir para a Guerra do Vietnã. Então, havia um enfrentamento aí de gerações por conta deste conflito também acontecendo, tá? A Guerra do Vietnã, então, eles não viam significado nesse conflito. Por que os jovens estadunidenses estão morrendo? Qual é o objetivo desse conflito? O que é representativo para nós? Tá? E vai ter uma imagem que eu vou trabalhar na próxima aula, porque daqui a pouco já é 9 horas, e eu vou começar a aula com essa imagem, que rodou o mundo inteiro, de uma menina que sofreu um ataque de napalm, ou seja, um ataque químico, tá? E perdeu a pele, sofreu queimaduras, e essa imagem é vinculada no mundo inteiro, né? E aí fez com que a imagem da Guerra do Vietnã se tornasse mais negativa ainda. Então, a imagem dessa menina, hoje ela está com 55 anos de idade, é uma pacifista, mora no Canadá, mas essa imagem contribuiu muito para que, com o aspecto negativo da Guerra do Vietnã. Tá? Então, tudo isso está acontecendo. Movimento hippie, tá? Nos Estados Unidos, o Woodstock, a questão, né, cultural que está sendo alterada, né, o questionamento desse conflito. Essa imagem é de 1972, quando ela é veiculada, então, contribui para que essa imagem seja muito negativa da Guerra do Vietnã. Muito bem. Gente, a presença dos Estados Unidos foi massiva na Guerra do Vietnã. Em 1969, havia 543 mil soldados dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Certo? É muita gente. Então, primeiro, até 1965, a guerra começa em 59, os Estados Unidos ali efetivamente entra na Guerra do Vietnã em 65. De 59 a 65, os Estados Unidos mandam armamentos, certo? E está ajudando com armas. E aí, o que vai acontecer? Acontece um incidente, uma embarcação lá no Golfo de Tonkin, né? E essa embarcação estadunidense, ela é atacada pelo Vietnã do Norte, certo? Mas não tem comprovação. A maior parte dos historiadores dizem que isso não ocorreu, porque não conseguem comprovar isso, tá? Falam, mas não comprovam. Na verdade, como se fosse uma desculpa esfarrapada para a entrada efetiva dos Estados Unidos. Nós vamos entrar efetivamente no conflito porque nossa embarcação foi atacada pelo Vietnã do Norte. Não tem comprovação. Portanto, por isso que é um discurso falacioso, né? E aí, em 65, então, os Estados Unidos entram no conflito. Em 69, já tem mais de 500 mil soldados estadunidenses no conflito, tá? Vou parar por aqui, porque já são 9 horas, gente. Eu me empolgo falando, né? E aí vocês têm um intervalinho para começar a segunda aula. Seguinte, na próxima aula, certo? A prof vai continuar falando sobre a Guerra do Vietnã e sobre a Revolução Cubana, tá? Então, não percam a próxima aula. Obrigadinha por ficar comigo até agora. Não esqueçam, quem não fez a apresentação pode mandar as metas por e-mail, certo? Tá? Valendo daí peso 7, certo? Certo.
Um beijinho para vocês. Beijinho. Até quinta na nossa aula de filosofia. Certo? Beijinho. Tchau, gente. Tchau. Tchau.